Bom dia, galera! Muito bem-vindos a mais um plano de artista. Vamos ver. Hoje, nossa convidada é a Janaína Mello Landini. Nossa, quase caí para trás. E é um prazer receber. Oi, Vânia! Oi, Desi! Oi, Fran! Muito bem-vindos. Bom dia, bom dia! Bom dia, Guigo. Bom dia, Ronaldo. Para quem não sabe, o Plano de Artista é a série em que eu chamo artistas para falar sobre o seu trabalho, falar sobre a sua produção, falar um pouquinho sobre a sua história. E deixa eu mandar aqui para Janaína para ela chegar aqui. Deixa eu chamá-la. E aí, já a gente começa. Lembrando que se tiverem dúvidas, já tem algumas dúvidas, na verdade, vocês colocam na caixinha, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra Jana, vocês colocam aqui na caixinha de interrogação. Deixa eu chamá-la aqui. Tudo bem? Bom? Tudo. Muito bem-vindo. Tá frio aí, né? Tá. Você tá... Tá pior, né? Tá melhor. Semana É, passada foi pior. semana passada. Janaína, muito obrigada por aceitar o convite, por vir falar com a gente aqui. É um prazer, uma honra estar com você aqui. E muito importante, né, falar para jovens artistas como é, né, essa coisa da produção, da carreira, do trabalho, né, que é um trabalho, assim, mesmo a pesquisa. Então, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por estar aqui e vai ser um bate-papo gostoso. Eu espero. Muito obrigada por você ter convidado também. Eu adoro uns 2 dedinhos de prosa sobre trabalho. É gigante falar, porque é uma paixão mesmo. Assim. Eu demorei muito para chegar, dei muita volta para chegar até aqui. Então, Vamos, realmente é legal. vamos falar dessas voltas. Vamos começar com você se apresentando, porque tem gente que te conhece, tem gente que não te conhece, então comece se É. apresentando. Bom, eu sou Janaína Mello Landini. Eu agora posso dizer que eu sou artista, trabalho com 100% do meu tempo e sou nascida numa cidade do interior. Quando eu nasci, essa cidade tinha 16 mil habitantes. Então, era uma vila pequena lá em Minas Gerais e uma família numerosa, cheia de mulheres fortes e prendadas, e etc. Então, acho que eu nasci num ateliê de faz tudo. Lá em casa, todo mundo faz tudo, sabe? Essa coisa de ser... E também acho que uma cidade do interior não te oferece tanta coisa. Então, se você deseja alguma coisa, você tem que ir lá e inventar uma forma de fazer para ter as coisas. Então, assim, essa foi minha primeira escola. Depois, eu fui para Belo Horizonte estudar arquitetura. Também porque é uma cidade muito pequena, o interior não dava para a gente essa perspectiva de que a arte fosse uma ocupação da vida, assim, sabe? Fosse simplesmente, acho que ninguém imaginava que isso podia ser, né, um trabalho, né? E então eu também gostava muito de arquitetura. Minha avó sempre colecionava planta de apartamento no jornal para me incentivar e tal. E eu ia gostar bastante dessa história. Aí fiz arquitetura, trabalhei 8 anos com arquitetura. Depois eu fui para... Aí eu passei para obtenção de novo título na Belas Artes ainda, chamava Belas Artes, lá na UFMG. Aí eu comecei a estudar lá, foi muito legal, eu fiz alguns semestres, uns 6, 7 semestres. E aí eu já estava começando a trabalhar no Inhotim na produção. E aí não consegui mais voltar para a escola. Aí acabei abandonando a Belas Artes e fui fazer esse mestrado, né?
em produção de arte e etc., porque também eu tinha muita escola para mim, porque lá eu aprendi como que funciona, né, essa parte. Eu não sabia, não sabia nada da parte comercial, mas eu sabia muito bem com a parte institucional, como é que funcionava, como é que era ser um grande artista, no sentido de que conviver com o Cildo, com a Adriana, com tantas pessoas, com Matthew Barney, com Doug Aitken, com essas pessoas que passavam ali, Doris Salcedo, essas pessoas, como é que eles se comportavam, o nível de exigência, o jeito que lidava com as coisas. E eu, como coordenava essas montagens, ficava oferecendo soluções para as questões, porque era construir o pavilhão, né? Então, meu background de arquitetura contou muito nessa hora, mas, ao mesmo tempo, eu estava entendendo como fazer da arquitetura espaços que recebem arte, ou, às vezes, como que os próprios espaços se tornam arte. E isso ficou muito forte para mim. Então, eu ia 3 horas por dia, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, dentro da van, pensando na minha vida, nas coisas, nas minhas angústias, nas coisas. E eu fui transformando isso tudo em instalações, assim, de arte. Só que eu não tinha pressa nenhuma de ser artista, não. Só fazia isso porque eu precisava de fazer. Então, chegou uma época que o Desvio para o Vermelho do Cildo foi emprestado para aquela grande exposição individual que ele fez na Tate, no MAC, no MAC. E aí eu fui montar e desmontar, porque eu tinha montado a versão lá do Inhotim, né? Aí o Cildo falava, cadê seu portfólio? Eu falava, que portfólio, Cildo? Ele falou, não, você é artista, não é? Eu falei, mas não tem nada, não. Ele, tem sim, cadê? Quero ver. Aí ele começou a pedir as coisas, aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer. Aí, o primeiro portfólio, eu desenhei assim num papel, desenhei todas as instalações. Eu lembro, eu mostrei isso para ele, ele falou, então tá bom. Aí ele chamou o Guy Brett, falou assim, aqui, jovem artista. Eu falei, ai, não! Amo! Olha, e ele todo interessado, deixa eu ver o seu trabalho. Eu falei, ai, que vergonha. Tá bom, meu trabalho é esse e tal, e tal. Aí teve uma vez que ele falou, ele já estava, aí depois de 2 anos, aí eu já estava melhorando meu portfólio. Aí um dia o Francis Alves olhou o meu, chegou, Mentira! Para! 20 portfólios, e aí sentou do meu lado, eu sabia que ele era ele, mas eu não conhecia ele, não. Aí sentou do meu lado e começou a falar assim, não, isso aí não fala, não, artista não fala isso, não. Aí tá, aí continuei lá apresentando meu portfólio, e ele falava, não, parou, não, aqui agora você pode falar uma coisa mais conceitual, não da produção, tanto assim, porque né, no meu universo tudo era misturado na minha cabeça. Isso é maravilhoso. Depois ele falou para mim assim, e aí, o que você está fazendo? Terminou a apresentação e eu falei, eu estou fazendo produção lá no Inhotim e tal, de fulano, ciclano, beltrano. Aí ele falou assim, não, estou falando para você, o que você está fazendo para você? Aí eu, pois é, acho que não estou muito fazendo nada para mim. Aí ele falou, se você não mudar isso imediatamente, se você não passar a acreditar no seu próprio trabalho, você não vai passar de um blefe. Aí eu falei, blefe não. Aí não. Isso não, Eu falei, cheguei lá e falei, acabou essa história, eu vou só entregar as últimas responsabilidades e agora vou cuidar de mim. Blefe não. Nossa, ele me deu aquele puxão de orelha. E aí todo mundo ficou feliz, assim, beleza, né? Eu tinha 16 instalações. Provavelmente não fazia a menor ideia de quanto que custava todas, porque, na verdade, era tudo pensado assim, livremente. Aí, tá bom, vamos cuidar da vida, né? Aí eu olho para minhas coisas e falo, bom, não dá para começar daqui, né? Porque, imagina. Então tá, e olhei tudo e pensei, mas então, o que todas falam, né? Aí eu comecei a perceber que todas falavam desse indivíduo no espaço, dessa paga que o corpo faz para estar num espaço, para estar no lugar, e ao mesmo tempo assim, esse indivíduo pertence a um todo, a um coletivo, e ao mesmo tempo esse coletivo é parte desse indivíduo. Então assim, tem toda
Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a ficar fritando a cabeça sobre esse todo, esse um, esse todo, esse um, nesse labirinto, sabe? Nessa história toda. E aí eu comecei, aí plantou a sementinha do ciclotrama. Porque, como eu sou de uma família predada lá, de linhas, bordados, costuras, isso estava ao meu redor o tempo inteiro. Então, de certa forma, isso veio de um fato muito engraçado, assim, a centelha, que eu estava costurando, só que nesse dia eu estava só descosturando. Eu desmanchei um monte de coisa para depois eu costurar depois. Então, quando eu olhei para o chão, eu vi um monte de linhas de desmanchar e tal, e eu falei assim, eu reconheço todas essas linhas, eu sei, né? Eu desmanchei, e aí aquela coisa era uma sujeira, eu estava lá varrendo, juntando. Eu falei, olha que engraçado, essas linhas já foram, e agora elas não são mais. Mas eu ainda reconheço a identidade de todas elas. E aí eu comecei a identificar, aí eu comecei a entrar nessa história. Aí comecei em 2009, aconteceu isso em 2009. E aí em 2010 eu já tinha essa ciclotrama já nessa forma que hoje é, que nada mais é do que a repetição infinita de um sistema de dividir em dois, em dois, em dois, em dois, ou juntar de dois em dois, em dois, em dois, para criar essa estrutura que, teoricamente, é uma linguagem da natureza, que está aí na natureza, nas coisas todas, na dinâmica dos fluidos, na verdade. A dinâmica dos fluidos é que responde a essa forma, a essa linguagem. E dos fluidos geral, assim, do fluxo de informação, se você quer saber lá no Google, é assim que no Facebook, é assim que eles organizam o data, né? Os dados. Os dados. Tudo. Tudo que normalmente dois rios se encontram. Normalmente não é assim três rios que se encontram. Pode acontecer uma vez ou outra, como a natureza também é feita das exceções, né? Mas de regra não é bem assim. E aí, no final das contas, essas coisas foram crescendo, 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 e eu uso isso para usar como uma linguagem própria mesmo, para olhar o mundo, para ser movida pela minha curiosidade, pelos meus afetos, através da ciência e da matemática e da natureza, sabe? Da ciência e da natureza, a gente pode dizer assim. Tem uma coisa bem bonita que me move muito, que é o seguinte, que entre a objetividade e a subjetividade existe uma superfície côncavo-convexa, que ela funciona bem para os dois lados. Então, dentro, a gente podia pensar que era subjetividade, mas não. Dentro está a objetividade. Porque o artista e o cientista, eles não estão interessados no que já é. Eles estão interessados naquilo que está no escuro, naquilo que ninguém sabe ainda. Só que o cientista foca naquilo que ele intui e ele vai dizer: eu vou cercar essa verdade e eu vou provar que isso que eu estou intuindo é verdade. Então é a objetividade máxima. Ele está dentro da abóbada da objetividade. E ali ele vai focar todas as energias dele. E o artista vai olhar para a mesma natureza, para as mesmas coisas do mundo e do universo que seja, né? Dessa inspiração ciência-natureza. E aí ele vai refletir o oposto. A subjetividade, ela é poética, né? Ela vai apontar para todos os outros lados. Ela não está buscando verdade, né? Ela está refletindo, né? Ela não está centrando. Então, assim, eu acho que eu sou desse tipo de artista. Bebe nas fontes todas e usa uma linguagem, algumas linguagens para responder a essas coisas que me afetam bem. Fico muito... Bom, chega de falar um pouquinho, fala você. Mas é você que tem que falar. Não, é porque, olha só, você falou assim, aí nasceram ciclotramas, mas você ainda não sabia
isso tudo, essa complexidade toda foi se dando por esse interesse de entender onde está eu, o que eu conheço, o que eu não conheço, o que eu desconheço, onde que isso se liga, onde que isso está ligado à natureza, e aí, então, se começa a ser essa pesquisa toda, né, de ciência e tudo. E eu quero só, tiveram algumas perguntas aqui enquanto você estava falando, mas uma pergunta que eu vou deixar aqui, alguém falou que quer comprar um trabalho seu, a gente vai representada pela Zíper Galeria. E por qual outra galeria, ô Jana? Não, é porque é o seguinte, minha produção é uma só, né? O tempo dela. Não, não acelero. Eu falo, tipo, vai tudo. Eu tô fazendo um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, porque agora estou cada dia mais ligada nas formas de organizar. A pandemia ensinou muito, né? Como eu reorganizei minha forma de trabalho completamente com a pandemia. Mas eu não produzo mais ou menos, não dou conta de produzir assim. Então, eu produzo aquilo que eu quero. Quando eu acho que esse é para, sabe, por exemplo, eu tenho a Virginie Louvet, acabei de ver que ela entrou. Hi, Virginie! Ela é a minha galerista que me representa em Paris, mas normalmente a Europa a gente deixa com ela, mas a Ambica Induja lá no Oriente Médio e a Zíper aqui no Brasil, porque e aí eu trabalho para os três, então assim não Então, fica bom, se quiser comprar, entre em contato com alguma galeria. É isso. Basicamente isso. E ainda tem os projetos, né, que são que eu adoro site específicos, adoro fazer institucional. Então, assim, fala que é institucional, é o primeiro que eu largo tudo para fazer, sabe? Porque eu acho que é onde mais o trabalho tem aptidão de existir, sabe? É na escala grande, lidando mesmo com as forças da gravidade, das ações. Porque isso aqui é trabalho de ateliê, né? Porque a gente não dá conta de ficar parado esperando o próximo institucional aparecer. Então tem que ficar pensando, fazendo o dia inteiro lá, assim, tipo, enrola o dia inteiro. Eu ia perguntar isso, você mesma que enrola. Eu enrolo. É por isso que não aumenta a produtividade. Os meus assistentes, eles pegam, colocam na agulha, colocam atrás, dá nozinho, bordam. Eles preparam e eles fazem os nozinhos. As agulhas e os nozinhos. E agora eu coloquei eles para contar também. Grupos de 16. Quando eu faço Fibonacci, é muito engraçado, tem que fazer os grupos, né? Então, mas agora também. É porque sempre tem esse padrão. É um fractal, né? Querendo ou não, é um fractal. De vez em quando eu falo, não vou contar. Aí eu fiz um dia o chamado para fazer uma colaboração com o Ramon Cabal, lá, o neuropsiquiatra super foda, que ficava lá desenhando os desenhozinhos, coisa mais linda do mundo, super inspiração para mim. Aí ele fez 100 anos, e aí lá em Zaragoza me mandaram, eu fazer uma exposição bem importante sobre o trabalho dele todo, e queria umas coisas artísticas que fossem inspiradas, né, que ele tivesse movido também, esses artistas. Aí eles perguntaram, e aí e tal? Eu falei, nossa, não me fala, doida para chegar esse momento, então peraí que eu vou fazer, porque eu realmente estou com isso assim, só esperando. Então você só vai acelerar a minha vontade de fazer esse negócio. E aí eu fui lá nessa coisa neurológica, que todo mundo fala que parece, mas eu não tinha... Claro, é porque tem tanto assunto que eu fico querendo fazer, que é um negócio que tem hora que eu tenho que colocar assim, um pouco de prioridade nas coisas. Então eu falei, beleza. Quando eu comecei a olhar a dinâmica dos ângulos, das quantidades, das formas que aquilo... É exatamente do jeito que eu penso, porque tem toda uma relação mas é totalmente pervertida da minha prática que estava tendo naquele momento. E é muito engraçado, porque aí, depois disso, eu incorporei uma quantidade de erros. Legal. Que eu achei maravilhoso. Minhas assistentes todas assim, Janaína, mas você tem certeza? Eu falei, tenho. É assim mesmo. Pode deixar. É assim mesmo que eu quero. Não, mas
e aquela coisa? E aquela outra coisa? Não, mas esse aqui é diferente. E a pessoa às vezes olha e não entende o tanto que aquilo foi, sabe, uma aceitação, né? Sim, uma Trabalho aceitação do... absurdo para dizer, nossa, olha isso, que eu não estou acreditando. É muito rico o processo, é muito rico. Assim. A gente fica completamente motivado o tempo inteiro a filosofar, a ficar falando das coisas, trazer. A ciclotrama ela tem forma de muitas coisas, inclusive do próprio trabalho. O próprio trabalho ele desenvolve assim, dessa forma, do meu pensamento, aqui dentro da minha cabeça. Eu penso exatamente daquele jeito. E Eu penso a exatamente isso. relação, por exemplo, a internet levou o meu trabalho dessa mesma forma para o mundo inteiro. Então, assim, muitas mensagens. Você vê, as pessoas que me seguem são do mundo inteiro. Porque foi a própria internet que tem essa forma que levou o meu trabalho às pessoas que se interessam por essa forma, que são pessoas do mundo inteiro. E aí depois você vê um mapa da internet, praticamente tem a mesma forma, sabe? É muito interessante. É muito. Você falou da internet, agora eu vou até te perguntar uma coisa da internet muito pontual, porque Ah, eu trabalho. Então você vê, assim, quando começou a internet, esse lado, né, da internet começou a pessoas virem do mundo todo, você entendeu então que era importante, tipo, estar na internet, colocar na internet? Eu tô te fazendo essa pergunta, porque não, hoje em dia. Tá, ah, pode falar. Não. não, eu sou o contrário. Eu sou o contrário. Eu posto pouquíssimo. Eu posto, inclusive, assim, no início, eu postei, sei lá, o primeiro trabalho. O primeiro trabalho foi quando eu vi o Design Boom tinha postado, entendeu? O primeiro trabalho. Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso, porque é o seguinte, eu produzo as coisas, mas eu não quero, sabe? Não acho que eu tenho que ficar mostrando tudo, não sei o quê, sabe? Porque eu mesmo canso. Esses trabalhos que saem na internet sem parar, igual aqui Cordas Azuis, eu cansei de ver, sabe? Porque eu acho que é uma overexposição que dá um pouco de enfraquecimento, sabe? Pro meu próprio processo criativo, assim. Eu não quero ficar vendo isso toda hora, não, sabe? Eu acho que a internet tem sua função, sim, mas ela não é absolutamente nenhuma prioridade nesse sentido. Ela é o. Eu até acredito que no futuro essa internet social aqui, esse Web 2 vai desaparecer, sabe? Ó, Uhum. Web 3 na cabeça. Quem sabe uma Web 4, sabe? Eu não penso muito, eu não acredito muito nessa Web 2, não. Eu acho que ela tem que mudar, porque senão o ser humano vai ser dizimado na sua autenticidade, na sua realidade, né? Não sei, não acredito muito nisso, não. Com certeza. Calma, então vamos voltar. Bom, Vamos voltar alguns passos. isso. O mais importante, eu acho que assim, que quando você falou lá, o que foi muito importante foi, primeiro, o Sildo te pedir um portfólio, né? Oi, cadê seu portfólio? O que É, aconteceu? é, E você também está aberta para ouvir, tudo bem, que se fosse do Guy Brett e do Francis Ellis, mas você está aberta para ouvir e para ir pegando esses insights, né? Essas colocações de artistas que já estavam ali. é. E como foi quando você decidiu, tá bom, então eu vou fazer meu trabalho. Tipo, eu não vou. Na época você tinha 16 instalações só, então assim, vou me dedicar ao meu trabalho, porque é uma decisão também, né? É uma decisão, tipo, tá bom, então agora eu vou deixar de vou deixar de trabalhar para outros artistas, não trabalhar É. para outros, mas trabalhar com outros artistas, e vou me dedicar ao que é meu. E aí, sim, vem os ciclotramas, vem tudo. Como foi essa decisão? Eu não sei, eu perguntei muita coisa ao mesmo tempo, né? Não, mas eu entendo. É, como diz o a gente responde o que a gente quiser. Yes. Yes. Ó, eu acho que é o seguinte, é, eu nesse momento, eu já estava casada com o meu marido, que não é francês, que as pessoas ficam falando que ele é o artista famoso lá francês, por isso que tudo que eu tenho na França é porque ele abriu as portas.
Então, não, ele era. Ele morava. A gente morava em Belo Horizonte e ele não aguentava mais me ver sofrer também. E aí ele falou: não, então faz o seguinte, te dou um apoio, né? Ah, Aquela importante. coisa. Aí eu falei: tá bom, então beleza, então eu vou em si mesmar, vou seguir. Mas aí eu também fazia a loja do Inhotim, eu que criei a loja do Inhotim lá. Aí a loja do Inhotim, aí o Bernardo falou: não, 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 você vai ficar com a loja. Aí eu falei: então tá bom, então eu fico só com a loja e cuidando dos meus trabalhos. Aí ele falou: tudo bem. Então, para mim, eu tive muito mais tempo livre, porque eu não ia mais a Inhotim. E aí o meu marido não precisou me dar aquele suporte que ele estava disposto a dar. Porque eu continuei trabalhando. E isso é engraçado. Eu não. Eu vira e mexe, eu trabalho desde 10 anos de idade, assim. Porque, sabe, fazia roupinha de Barbie para vender para as minhas amigas, sabe? Então, assim, dinheiro sempre eu arrumei um jeito de ter, assim, porque Sim. não sou herdeira de nada. Mas era engraçado que vira e mexe dava um jeito de criar esse suporte, de fazer uma coisa ali, fazer uma coisa aqui. Mas na minha cabeça eu sabia que se faltasse qualquer coisa eu tinha um apoio. Isso foi muito fundamental. É. Isso, sabe? Porque eu fui criada assim, minha mãe não me deu muito apoio financeiro depois que eu me formei, não. Falou: ah, se vira. Então, aquilo não era fácil, porque tinha conta para pagar, né? Então, quando ele falou isso para mim, eu falei assim: ufa, então quer dizer que agora eu não tenho que me preocupar com isso. Isso foi fundamental para uma certa tranquilidade. Mesmo não precisando, assim, completamente, dar uma liberdade de falar: hoje eu quero ficar aqui lendo esse livro. E eu Hum. posso ficar aqui livro. E ler, né? Estudar e ter coisas que perpassam suas intuições e reforçam suas ideias, é a coisa mais importante para construir um pensamento artístico. Porque eu acho que essa que é a grande questão. O artista jovem, ele tem dentro dele a semente, mas primeiro, a semente também é uma figura de linguagem maravilhosa, porque semente, você tem um monte de semente em cima da mesa, você não sabe de que é cada coisa. Tudo bem, se você for muito conhecedor, você vai saber. Mas a semente, ela não tem a cara daquilo que ela será, quando ela crescer. Então, essa que é a questão. É difícil você saber dentro de você aquilo que você é, sabe? Porque enquanto semente. Porque existe um processo de amadurecimento que eles têm que ser generoso, você com você mesmo, que é dar o seu tempo de entender que as coisas não estão prontas e que elas não serão prontas enquanto você não fizer. Então você tem que fazer. E aí quer ver uma coisa boa que a gente vai linkar o início dessa conversa, que é o seguinte: e também tudo tem sua hora. Então você tem que ficar fazendo, 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 fazendo. Não joga nada fora. Não joga nada fora. Guarda lá na gaveta, engaveta, engaveta, engaveta. Porque esse ano, por exemplo, o ano de 2022, vai acontecer que duas instalações lá dessa época, lá do Inhotim, lá daquele negócio, vão vir a serem realizadas. Duas instalações. Uma na Zíper, agora dia 18 de junho, e a outra na Bienal do Mercosul, que foi anunciado ontem. Chique. Coisas que estavam na gaveta desde 2004, sabe? 2006, 2008, né? E que eu podia muito bem falar assim: não é aqui por onde eu começo, e rasga e pronto, acabou. Né? E não, elas estavam lá na gaveta. E chegou o momento. Isso me deixa extremamente feliz, porque é a hora de começar do começo. Né? Só que tive que dar volta antes, né? Você sabe que eu falo isso, eu falo que o aprendizado artístico não, eu vou falar que é qualquer aprendizado de certa forma, porque aprender, né? Ele é espiral, né? Só que quando você está voltando no mesmo lugar, você está se aprofundando nele de outra forma. Então, existe essa coisa, né? E estão aqui falando, sensacional, fazer, fazer, fazer. É.
E voltar para o começo, muitas vezes, exatamente, voltar para a semente, voltar para aquilo que te movia. Porque se você não estuda, não aprofunda, você não vai deixando aquilo acontecer, tanto se materializar, ou se construir, ou construir um pensamento através daquilo. Né? Achei maravilhoso isso para artistas jovens, até porque é isso, a gente faz. A gente não, eu não faço porque eu não sou artista. A gente faz muita mas a gente faz muita coisa sem saber exatamente, não o que a gente está fazendo, porque eu acho que é intencional, mas sem saber no que aquilo pode dar, né? Porque existem milhares, ou como você diz, não, só dois caminhos, né? Que a gente vai abrindo para mais dois, mais dois, mais dois. É o sim ou não, né? É o sim ou não. Sim, não, não, sim, sim. O Cildo falava lá no Antigamente, que eu acho que ele ainda deve falar. O artista é um agricultor. Ai, que Meu pai bonito. é agricultor também. Eu acho que é um aprendizado, assim, né? Coisas que você planta hoje aqui, você vai colher 30 anos depois. Negócio que não tem como, né? Não tem Que como lindo. prever. Eu não sabia que o Cildo falava isso, não. Bonito isso. É. É, então, inicialmente, assim, quando você começa, você falou dessa coisa de saber que você tinha um apoio, de certa forma, que eu acho isso muito importante, realmente, assim, te dá uma tranquilidade. Qual era a sua expectativa? Tá bom, vou fazer meu trabalho. E aí, o que que eu vou fazer? Tipo, Então, que... exatamente isso. Como eu já te falei antes, eu já sabia como era um artista, É. né? Uhum. Sabia que o artista sabia o, o que ele pensava, o que podia ser. Então vamos supor, fulano, isso que você pediu, teoricamente, não, realmente não dá para ser feito. Mas as opções arquitetônicas para essa coisa é isso, ou alguma coisa nesse sentido. Conceitualmente, né, para você, qual que você prefere? Qual que está mais em diálogo com a sua, Com o seu né, trabalho. com a Uhum. percepção? Sabe? Esse era o meu trabalho. Então, era muito interessante perceber que com essa resposta, não, eu prefiro esse, vinha todo um discurso, sabe? Que era riquíssimo para mim, sabe? Ouvir por que que fulano preferiria desse jeito, porque desse jeito, pensando bem, abre para aquela outra visão que tem tudo a ver também, não, entendeu? E aí era um exercício do pensar, do resolver problemas, do trazer soluções de uma matéria que eu já sabia bastante, que era da arquitetura. Então, Uhum. assim, juntando isso tudo, sabe? Isso foi muito rico para mim. Então, daí eu sabia que eu tinha que sair, sabe? Eu sabia que eu tinha que, então, fazer de trás para frente. Eu sabia que eu ia ter que, já que eu já tinha aquelas instalações ali, que agora eu era um ponto de partida, mas não era dali que eu ia começar. Então, eu tive que repensar tudo e voltar para um lugar, então, de início, que a ciclotrama me deu esse lugar de início. E foi juntando fios ainda, que foi mais interessante, porque agora eu estou juntando fios de novo. Mas antes eu juntava fios para eu identificar todos os fios. Então, assim, o espaço entre os fios era claríssimo, era como uma fórmula matemática escrita no papel branco, né? Os impregnações lá, aquelas coisas. Agora, com superestratos, eu já estou criando corpo. Já é uma coisa que não. Agora é a conexão entre eles. É essa capacidade que eles têm de criar esse universo entre eles. Então, de sobrepor, de criar tensão, de relacionamento. De vez em quando eu faço uns assim que eu falo, esse é sobre esse vermelho aqui, ó. Aí todo mundo tá lá meio assim, por trás e tal, acontecendo, mas tem um protagonista ali que tá contando a história dele, sabe? Bom, Ai, enfim, o traço tá virando isso. os... Ah. E não ouvi, fala de novo. Acho que saiu. Supertrato é o nome de uma das séries das ciclotramas. Porque as ciclotramas são todas essas coisas assim. Só Tá. que pensamentos eles vão se dividindo em séries. Então tem as aglomerações, as impregnações, a expansão,
Os peristratos, os clusters agora, os analíticos. Então, Os bom, analíticos é maravilhoso. Bonatti, Bonatti. E aí, deixa eu te falar, você sempre gostou de matemática, de física? Sempre foi uma coisa? Sim, mas o cálculo, eu estudei na escola do interior, né? Então, assim, formei até o terceiro ano científico lá. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu fui para estudar, fazer 6 meses, assim, no cursinho, uma coisa rápida. E eu não sabia nada de cálculo. Só que, sabe professor de cursinho que pega, racha sua cabeça assim, coloca as coisas dentro? Então, Sei. esse professor de cálculo foi tão maravilhoso, que ele me colocou assim a filosofia do cálculo dentro da cabeça. Ele não me ensinou só limite, derivada, integral e derivada, sabe? Ele não foi isso que ele ensinou. Ele ensinou essa maravilha que é que todos os problemas do mundo podem ser resolvidos partindo o problema grande em problemas cada vez menores, 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 até a hora que você consegue resolver todos os problemas, depois você junta de novo. E você tem a resposta, né? E na produção é isso que você faz, né? Também. Você tem um problemão para resolver que é a abertura. E aí você tem que dividir aquilo em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Você tem que falar assim, pintor, você vai entrar aqui essa hora, porque depois o eletricista vem, depois você tem que voltar de novo, porque o eletricista vai fazer não sei o que, você vai corrigir. Sabe? É um ciclotrama. Aí eu comecei a ver ciclotrama agora em tudo. É um Tudo problema é um sério. ciclotrama. Não, assim, do jeito que você É, explica, eu também vejo já em tudo. Já é. comecei, já entrei na pira do ciclotrama. Agora, Eu tenho verbo, ciclotramar. Não, isso aí tá muito ciclotramar. Não, agora eu vou tá muito ciclotramar. ciclotramado. Ciclotrama Nossa. seus problemas. Ai, ai. Ô, Jana, mas olha só, uma pergunta também. A arquitetura te fez entender, óbvio que o cálculo te faz entender os ciclotramas, mas assim, você hoje em dia projeta ou os ciclotramas eles vão? É uma coisa assim. Ah, bom, até bom. Para juntar uma outra parte da minha produção que as pessoas não entendem muito, que são os labirintos, aqueles de fita de cetim. Sei, sei. O labirinto de fita de cetim é assim, na minha cabeça. Eu pego uma cidade, vamos supor, um quarteirão de Veneza, e desenho aquilo na planta, quer dizer, pego a planta mesmo, a planta, olho, e eu começo a me colocar, como arquiteta, eu acho, em cada lugarzinho daquele lugar. Então, aqui tem essa rua. Aí eu entro na rua, imagino, positivo, negativo. Positivo é construído, negativo é percurso. Uhum. E aí eu desenho aquele corredor. Aí ali tem uma esquina. Aí eu ando mentalmente até aquela esquina e falo, se eu olhar para cá, eu vejo aquela outra esquina, e olhar para cá, eu vejo aquela outra esquina. Aí eu vou naquela esquina da esquerda, ando, continuo fazendo isso, depois eu volto na esquina da direita, continuo e desenho tudo também. Depois eu volto na outra entrada, faço o mesmo exercício. Então, é um exercício de ciclotramar o posicionamento físico do olho. Uhum. É uma perspectiva poliolho. Olha o olho. Uma forma de estar em todos os lugares. É uma forma de somar pontos de vista. Então, é um ciclotrama, uma forma de ver a cidade, o espaço, sem juízo de valor. É o lugar do possível e do intransponível. Não, então, as paredes são normalmente os prédios, os lugares por onde que não são permeáveis, onde você não passa. E os corredores dos labirintos são os lugares onde na cidade você poderia entrar para cá e para lá. Dessa forma, eu era monitora de perspectiva na escola de arquitetura, então assim, eu gosto demais de perspectiva também. Aí nessa forma eu junto esse poliolho, crio uma pseudo perspectiva clássica, mas ela é impossível de existir, porque você nunca vai estar dentro daqui, dentro daqui, dentro daqui, dentro dali ao mesmo tempo. Não existe esse ponto de vista. Então é uma outra forma de fazer ciclotrama, que é ter um pensamento completamente expandido do espaço e fazer um resultado completamente cartesiano. E a ciclotrama é o oposto. O processo é extremamente cartesiano, tem que ficar lá contando, medindo tensão, torcendo, encontrando a verdade ali da torção. Eu estou desenhando com tensão.
pode ser tensão de mola através da tensão, da torção, mas também quando é no espaço, é tensão de gravidade mesmo. Tem que estar todo mundo carregando o mesmo peso. Igual na Zíper, a última vez, a gente fez tudo com fita crepe. Estava tudo pregado com fita crepe, porque a ideia era essa mesma, de colocar toda aquela massa flutuante sendo sustentada por fita crepe, porque essa é uma divisão de cálculo real, física. E aí você olha e acha tudo orgânico, né? É o oposto. Não, mas a gente olha e acha que tudo, nossa, não, olha como ela consegue. Então é meio isso, assim, essa cabeça que pensa a mesma coisa de várias formas, assim, sabe? Então, mas é sempre em torno dessa história dessa inter-relação, sabe? Por isso que o labirinto... E aí, nesse labirinto de fita, esse é um labirinto rizomático, porque o seu olho entra e sai, dá a volta na parede, volta. E a ciclotrama é hierárquica, é do todo para o fiozinho, né? Então, as duas formas, né, de lidar com a mesma coisa, porque o percurso individual, né, tem aquela diferença que eu adoro também, que é no inglês você tem o maze e o labyrinth. O maze é o que você entra e sai por qualquer lugar, então é tipo um rizoma espacial, né? Então seria os labirintos, né? E o labyrinth é o do católico, né? Que você vai na espiral, vai andando até chegar no centro, onde você alcança a verdade, né? Então, eu acho que é engraçado ver assim como se fosse, né, achar que só tem um percurso. Porque, na verdade, eu acho que só tem um percurso mesmo. Porque toda vez que você dá de cara com um erro, aí, ó, vou falar sobre o seu negócio que você pergunta. Sobre o erro. Você já arrependeu lá, não sei o quê, blá, blá. Porque é o seguinte, o labirinto, ele te dá caminhos, labirinto não, maze, te dá caminhos que são falsos, que você pode dar com uma parede na cara. Só que, na verdade, você não volta. Você continua em frente na direção oposta que você estava indo. Sim. Não existe esse tempo regresso. Você continua em frente. O tempo não para. O tempo continua. Então, o caminho é um só. Por mais que você se depare com um erro, com, né, um problema, você tem que resolver, você tem que olhar para aquele problema e falar, beleza, aprendo com isso, já sei o caminho de volta para onde eu estava, sabe? Você vira e continua em frente. Continua em frente. Não tem que se arrepender de nada, porque o arrependimento ele é do passado. E o passado não existe mais. O passado já era. A gente só tem o futuro. Inclusive, o instante, ele vira passado imediatamente, né? Ao agora, passado. A hora passado. Aí, Pode falar. Não, é porque me lembrou uma outra coisa. Fala, então. Fala outra coisa. As pessoas, às vezes, falam, Fibonacci, eu não entendo Fibonacci. Eu falei, aí eu lá com esse meu pensamento, eu pensei, Fibonacci, então eu arrumei um jeito de explicar. Fibonacci é a soma do hoje com ontem. Então, assim, amanhã é a soma do hoje com ontem. Sim. Então, hoje é 1. Ontem é nada. Então, amanhã é 1. Aí, no dia seguinte, hoje é 1. Ontem foi 1. 1 mais 1, 2. Então, amanhã é 2. Aí, você chega no dia seguinte. 2 mais 1 de ontem, futuro, 3. Aí, 3. Mais 2 de ontem, 5. 5 mais 3 de ontem, 8. 8 mais 5 de ontem, 13. 13 mais 8 de ontem, 21. E assim é o Fibonacci. Fibonacci é essa sequência de números que eu falei que vai nessa lógica. Mas esse é o jeito que eu inventei de falar. Eu inventei, eu decidi, o método do Fibonacci é esse, se alguém quiser. Explicar para as pessoas, porque as pessoas não entendem. Então eu descobri assim, essa lógica do tempo, assim, né? Não, e é isso, né, que você falou, a relação com o outro, a relação do tempo, todas essas relações, e eu gostei muito dessa sua resposta, porque não tem arrependimento, só tem
se teve erros ou acertos. É porque quando a gente faz essa pergunta, na verdade é que é o seguinte, não tem erro, porque no final das contas você só vai para outro lado e você fala assim, ah, tá bom, aprendi, precisava aprender com isso. É, Ok. E acho que é isso que o Fibonacci pira. Fibonacci. pira mesmo. Eu vou para mais uma pergunta, porque tenho perguntas aqui da galera. Então, eu queria. Assim, teve muitas. Você tem muitas exposições no exterior, você tem galeria, né? E expôs em muitos lugares, assim. É. O que que você acha que foi que não é seu marido? Gente, o marido não é Ah, é. presente. E não Ué, acabou. e nem foi o Cildo também, não. O Cildo é do meu coração. Ele que me mandou ir, mas ele não faz nada. Ele não abre essas portas. Não, não precisa, cada um tem que criar o seu caminho, né? Não tem que fazer isso também. Ó, estão falando, eu queria ter tido É, esse professor de matemática. Matemática é a própria vida. Não, é. matemática é incrível, gente. Em música, em arte, tudo. Matemática, se a gente entrar aqui no ramo de matemática, Janaína vai falar assim, só de matemática. É complicado, eu empolgo total. Mas fala, então o que É você acha que levou? interessante. Foi assim, eu postei aquele negócio que eu te falei. Uhum. Aí eu estava lá, porque o Caio, inclusive, foi lá ver essa exposição. Foi a única pessoa que viu essa montagem que eu vou dizer agora. O, eu estava lá, na, postei o negócio, aí a Virginie Louvet viu na internet, me mandou uma mensagem me convidando para fazer uma exposição na galeria dela. Eu já ia para a Itália, já estava com a passagem comprada. Aí eu falei, então tá bom, eu vou aí, faço e pronto. Aí levei minha corda, levei meus pregos, cheguei lá, fiz a instalação. E aí, na rua, ela até perguntou: você quer que feche a vitrine enquanto você trabalha? Eu falei: não, eu adoro, o povo fica passando, olhando. É muito demorado, é um processo. A pessoa passa, depois a pessoa volta, já está diferente, a pessoa passa, já está diferente. Aí passou o Jean de Loisy, do Palais Tokyo. Estava lá procurando exatamente uma coisa que ele estava na cabeça e era uma ciclotrama que ele precisava. Aí era tipo 8 horas da noite, ele, posso entrar? Pode, entra, tal. Eu não conhecia o rosto dele. Aí Eu também não conheci. conversando, nanana, beleza e tal, e me perguntando sobre o trabalho, etc. Aí ele falou: você toparia fazer um. Não, não foi para mim. Aí ele foi embora, entregou o cartão na saída. E aí eu olhei e falei: tá. Aí no dia seguinte ele ligou para a Virginie e falou: será que ela toparia fazer um trabalho dividindo a sala com outro artista? Que são as molduras prateadas, douradas. Aquelas molduras douradas não são do meu trabalho, são de outro artista. Porque na concepção dele lá, curatorial, precisava de ser os dois juntos. E fazia muito sentido. E eu falei: não, não tem problema nenhum, vamos lá. Aí fizemos aquele. Bom, já estreia em Paris, no Palais Tokyo. Aí, depois do Marré lá, né? Mas aí, nisso, uma coisa foi puxando a outra, que foi puxando a outra, que foi puxando a outra, que foi puxando a outra. Não tem. É uma coisa ciclotrâmica mesmo que foi acontecendo. Então, e é interessante, porque assim, quando né, lugares como o Camignac, lá no sul da França, é uma ilha. Todo mundo pegou um barco e foi lá para a ilha. Então, o meu trabalho é o primeiro, que a pessoa chega nessa casa e o museu todo é subterrâneo, né? Porque a ilha é tombada, então você não podia construir acima. Então, você chega na casinha e desce, e aí você desce com essa corda amarrada mesmo, de barco, e aí vai descendo a escada e eu fui ciclotramando essa corda, então se convidando a pessoa para né, para se perder ali naquele museu incrível que tem ali nos subterrâneos, né? Então, assim, essas coisas foram fazendo sentido, sabe? Do Chemont-sur-Loire, com as florestas brancas que estavam voando, sabe? Tinha toda uma questão curatorial também, sabe? Que, não sei,
Eu acho que também tem essa coisa. Nós não temos tanto metro institucional por artista, igual tem na Europa, sabe? Não. Eles têm muitos metros quadrados institucionais para oferecer. Nós não, a gente tem, você tem que ser muito Adriana Varejão para ir lá na Pinacoteca fazer sabe? É muito verdade. É. Muito e é difícil, são pouquíssimas as pessoas que vão conseguir ser Adriano na vida, né? E ela é um amor, adoro ela. E você sabe que uma vez estava conversando com um artista alemão, né? E ele assim, ah, não, porque aqui na Alemanha a gente tem pouquíssimos museus. Eu falei assim, não, filho, não vou. Tem, tem os espaços públicos, privados, né? Assim, porque, por exemplo, fiz uma instalação na Bélgica que a menina que foi a minha estagiária estava acabando de inaugurar um pavilhão de ateliês de artista jovens e embaixo acho que eram 400 metros quadrados para as exposições deles. E eu falei, mas como assim que vocês conseguem alugar isso e tal? Ela falou assim, super barato. Tá dando, acho que era tipo 200 euros para cada um por mês. Que Tudo. ótimo. Tudo incluído, aluguel, despesas, etc. Aí eu falei, tá vendo? Quer dizer, pra gente, tipo, R$ 200, entendeu? Porque Não, 200 euros. Tipo, você ganha seu patrocínio vendendo bala no sinal. Ô, Jana, eu acho que eu vou pegar as perguntas, porque senão tem muita coisa aqui. Calma aí, estão perguntando. Calma aí, muita coisa. Então, eu vou botar aqui, você vê se você consegue ler. Se não, eu leio para você. Tá. É difícil Não. preservar seus trabalhos em tecido? Eles podem ficar encardidos, ser acros, juntar pó? Ó, primeiro eu passo aquele nanotecnologia que evita, que cristaliza os poros para evitar um pouco disso. Mas eu acredito que nenhum trabalho é feito para durar para sempre. Os trabalhos envelhecem como as pessoas. Não tem problema o trabalho envelhecer, não, sabe? Ele tem que ser bem conservado. Se você colocar ele numa câmara sem variação de temperatura e pressão, ele não vai nem desbotar. Vide as ruínas romanas e a próprio, sabe, aquelas fechadas, os egípcios que estão lá pintados ainda. Mas envelhece, gente. Claro que Foi envelhece. feito para isso. Vermelhos desbotam. A galeria sempre fala, se vai comprar trabalho com pigmento vermelho, vai desbotar. Por mais que eu passe lá o meu negócio, ele desbota. Agora eu passo essa nanoproteção aí, o cristalizador eco, não sei, esqueci o nome. Para não fazer isso. Por exemplo, mão. Não pode encostar a mão no linho, sabe? Linho é linho, não vai encostar a mão, sabe? Aí, por exemplo, outro dia tinha lá um ciclotrama com uma mancha de umidade. Seguramente alguém tentou limpar, sabe? Não faça isso. Não faça isso. Sabe? Restaurador, se deu a manchinha, não mete a mão. Se estragou, não tenta resolver você mesmo. Isso é com qualquer coisa. Você tem um trabalho de cobre, você fica lá passando a mão, metal não vai desgastar. Vai sim, a pátina vai estragar. Isso. Né? As pessoas assim, têm que entender que uma vez que elas compram um trabalho de arte, ou elas estragam e pronto, problema delas. Isso é muito triste para nós, mas fazer o quê? Ou tem que dar tem que ter uma consciência, né? De que, sabe, explicar para a pessoa que às vezes acidentes acontecem, às vezes a pessoa está lá limpando e fala, nossa, a merda que eu fiz, deixa eu tentar limpar. Entendeu? Então você tem que falar para a pessoa, olha, fotografia, você não encosta a mão, tecido, você não pode encostar, não pode limpar, sabe? Soprador. Meus trabalhos você limpa com soprador, você sopra, sabe? Pronto. Ótimo, perfeito. Não precisa encostar nada, sabe? Então, assim, é um problema que a gente tem passado. Imagino. Gente, então assim, não encosta, tá? Viu o trabalho da Janaína? Não encosta, por favor, não encosta. Na corda de
de nylon, tudo bem, né? Esses trabalhos têm outra resistência, né? Agora, nos tecidos, nos de algodão, aí não, né? É porque tem que ter bom senso também, né? A roda de nylon é feita para surrar mesmo, né? Ah, tá empoeirada, pode até lavar, né? Ó, tem uma pergunta aqui, gente, as pessoas são muito engraçadas, as perguntas são muito maravilhosas. Tem uma pergunta aqui: qual atriz você escolheria para fazer um filme sobre a sua vida? Que isso, gente? Não. Minha vida. Filme, não. Calma, que eu vou para uma pergunta. Quais são os desafios? Quais são os desafios da sua integração artista-arquiteta? Existem desafios? É tudo uma coisa só? Não, o tempo inteiro. Tudo está movido por. Isso não é um desafio, isso é uma inspiração, né? É daí que parte tudo. Eu vou te fazer uma pergunta que o Damasceno me fez, assim, sei lá, quando eu lembro que foi muito engraçado. Ele olhou para mim e falou assim: quantas horas você lê por dia? Eu achei essa pergunta maravilhosa. Então, eu vou te fazer a mesma pergunta que o Damasceno me fez: quantas horas você lê por dia? Então, essa é uma grande questão, né? Porque, assim, antes de ter minha filha, eu lia e muito. Aí, quando a filha nasceu, teve aquela fase bebê, que, tipo, eu só lia livro de criança, de educação infantil. E depois, na pandemia, eu ouvi trabalhando uns 35 livros. Todos. O dia inteiro. Ficava umas 8 horas só assim, ouvindo. Aí eu botei em ordem vários livros, tipo assim, Segundo Sexo da Simone de Beauvoir em 5 dias, sabe? Uhum. Os 2 volumes, ouvindo, né? Assim, foi muito interessante, porque uma coisa foi puxando a outra, foi puxando a outra, foi puxando a outra. E foi muito bom, assim, porque não, na pandemia toda não, naquele primeiro ano, né, de Sim. 2020, quando a É, gente estava atado mesmo em isolamento, né? Depois aí a gente agora fica, eu peguei hábito de audiobook. Então audiobook, não de podcast, de não, eu audiobook. sei. É porque uma amiga minha que é até advogada, ela fala que existem três tipos de forma de você ler. Tipo, uma coisa é o Kindle, uma coisa é o livro e a outra coisa é É, o audiobook. E que às vezes ela vai fazer o áudio, ela vai ler, mas ela vai fazer o audiobook porque de certa forma ela, assim, para ela reflete melhor daquela forma. Eu falei assim, gente, que engraçado. Eu ainda não... fazendo ciclotrama e ouvindo audiobook é muito bom, porque é mântrico, né? O trabalho é mântrico. Fica ali, assim, uma vez que você já sabe o que você tem que fazer, ele tem muito tempo de mântrico mesmo, assim. Aqui a gente de vez em quando tem essa ideia de que vira uma arte terapia, assim, sabe? Você começa a ficar muito disponível, a cabeça fica livre para fluir nos pensamentos. Então é bom, é muito bom ler, ouvir e fazer ciclotrama. Tem funcionado. Então é isso, assim. Por semana, não é por dia, por semana são várias horas, assim, porque tem dia que também não dá, né? Rotina de É. criança e tal, né? De criança, quantos anos ela tem? Tem 7. Aí já tá. Ela faz também ciclotrama? Faz, desenha ciclotrama melhor que minhas assistentes todas. Calma aí, que tem Muito. uma pergunta aqui. Você percebe a influência na produção e idealização de ciclotramas trazidas da infância? Ah lá, é porque ele é meu conterrâneo, não é o Alisson lá de São É o Gotardo? Alisson, é. Então, eu acho que, primeira coisa, o nível de concentração que eu pude ter na minha infância. Eu não sei de onde exatamente vem a ciclotrama na minha infância, mas eu tenho certeza que as minhas horas de costura lá no meu quartinho, sabe, focada, costurando, tudo que eu fazia muito focada. Eu era atleta de natação, o próprio nadar, sabe, de treino, é muito focado, é muito você com você mesmo. E isso seguramente foi combustível para eu ter essa capacidade de empreitas tão
grandes, herculíneas, sabe? Meus números são 13 mil pregos, são não sei quantos mil, sabe? São, sabe? As coisas são muitos dígitos. Muitos dígitos. Tudo a ver. Agora, o fazer esses ateliês todos que a gente tinha lá em casa, por exemplo, eu vivia com os dedos martelados de prego, porque eu adorava fazer móvelzinho de coisinha de madeirinha, de toquinho de madeira com prego. E costurava. Hoje eu uso linha e prego. Então, assim, como negar isso? Não tem jeito de negar isso. Né? Eu lembro de fazer um sofazinho assim, de espuminha com capitonê, e fiz os botãozinhos de capitonê tudo com prego. Preguei lá uns 20 pregos lá certinho. Na minha cabeça estava certinho, não sei se estava certinho. Atrás, todas as taxinhas, igual no sofá que tinha lá em casa, sabe? No sofá que tinha na sala. Fiz uma pequenininha. Era Ó, tem alguém falando, Lorenza Valado. assim, fazer boneca, costurado, fazia os vestidos. Exatamente, de alta costura. Como que era? Jacques Leclerc. Já que alguns Ai, ai. trabalhos guardados acabam ficando datados, como você lida com essas sementes antigas? Então, foi ótimo perceber que esses trabalhos antigamente, eles fazem sentido hoje. Essa foi uma coisa legal. Porque como eles eram a respeito desse indivíduo no espaço nas suas angústias e nas suas reflexões sobre a vida, não é que mudou muita coisa, né? Então, não... Agora, com relação a ciclotramas, eu tenho sim uma sequência, de certa forma, cronológica na minha cabeça, não necessariamente no meu fazer, que é, primeiro, entender o que eu queria fazer. Portanto, desenvolver a técnica. Depois, aperfeiçoar a técnica. Depois, ser dona da técnica. Para depois ficar livre para olhar para o mundo. Então, esses processos, eles são claríssimos no meu trabalho. Assim. Se você começar a ver lá do início, você vai ver exatamente esse momento onde eu estou falando, o que é isso? Ah, isso é isso. Ah, isso também é isso também é isso. Tá bom, agora eu já sei como é que faz. Depois, aí vai falar de outras coisas, né? As expansões mesmo são apropriações de, por exemplo, tecido é a vela de barco, bordado, branco no branco, com as linhas de portolano, com esses indivíduos corda que sobem, cada um no seu tom de azul, com a sua capacidade numérica dentro, então, portanto, sua capacidade de expansão, criar essas cartografias novas, né? Então, assim, já são trabalhos que vão desdobrar em conceitos mais elaborados, mais focados mesmo numa vontade de desdobrar o pensamento, né? Mas antes não, antes era, né? Só isso, só nesse sentido que eu vejo que é datado. Eu acho. Mas não sei se é datado, porque assim, a partir do processo também aquilo. Pode ser que iniciou uma coisa, mas que ele vai ter o tempo de maturação, né? Que você disse até. E tem hora que eu volto lá no início, igual eu estou fazendo agora. Eu estou juntando fio de novo. Então, o fato de juntar fio de novo não significa que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia antigamente, né? Estou só revisitando. É porque a gente faz isso o tempo inteiro. Então, acho que todos os artistas fazem isso, ficam dando esses loops, né? Eu acho Essa espiral, para mim, ela é no tempo, né? Então, ela vai subindo, ela vai indo, vai... Ela nunca é exatamente no mesmo lugar, né? É igual o sol. não é. Você está em outro lugar já. Liquidificador. Deixa eu ver. Eu vou só botar mais duas perguntas, porque o povo não para de responder, de perguntar. Deixa eu ver um bom aqui. Tá. Você reutiliza material? Pensa no lado da ecologia? Sim, inclusive eu reutilizo muito, inclusive os clusters são de reutilização, mas eu gosto também, por exemplo, no da praça lá, da Adolfo Bloch, ele já é de PET reciclado, sabe? Coisas que são... os dipados também eu uso. Os dipados são quando a fábrica de avião está fazendo avião, a pneu de avião,
se um rolo acaba, eles param a máquina, trocam todos os rolos e começa de novo. Então, todos esses rolos que ainda tem sobram e eles utilizam para fazer corda. E é um fio maravilhoso, é aquele fio de cobre, cor cobre que eu costumo usar. Também é reciclado. Sim, Ai, sem dúvida. Eu tô procurando rede de pesca, se alguém puder me indicar uma rede de pesca usada. Precisando. rede de pesca, gente, vamos lá. Quem tiver É, rede de pesca ou conhecer alguém, manda lá para é, ela. eu não sou da praia, né? Eu não costumo ir na praia. Então, assim, é difícil fazer essas conexões, né? Com essas ONGs que estão ali catando lixo. Me interessa muito. Ah, inclusive tem os polímeros que as pessoas filtram no mar, que são essas microplásticos aí, depois eles conseguem, eles estão fazendo fios com isso, só que não aqui, né? Não Uhum. aqui na, no Brasil, nessa região, mas lá na Europa, em alguns lugares, já estão começando a fazer fios dessas bolsões de plástico, sabe? Que eles de lixo do oceano. Uhum. Eles capturam e depois eles fazem uns negócios lá, um processo e conseguem fazer fio. Isso seria maravilhoso usar esses fios também. Máximo isso. Tem uma Mas artista chamada. Fala, hã? fala. Eu Tem não uma tenho artista acesso. chamada Nara Guichon, que Ah, parece que ela trabalha só com rede de pesca. Ela deve ter várias pessoas para para te indicar. é. Deixa eu anotei. Tá. Isso. Talvez o Hum. banco de tecido tenha. Eu não sei se o banco de tecido tem. Deixa eu fazer a última pergunta aqui que o pessoal está perguntando. E aí, já pensou em fazer ciclotramas subaquático? Não, na verdade, eu tô sério. Eu morro de medo do fundo do mar. Olha, vê se pode. As pessoas falam, você gosta de velejar? Você gosta? Eu acho o mar, assim, um mistério. Eu tenho medo do mar. Janaína tem medo do mar. Confessou na live. Mas eu sou do mar das montanhas. Então, assim, eu sou lá de Minas Gerais. Então, eu tenho esse problema. Mas você sabe Mas, que essa pergunta eu não sei se essa pessoa estava com isso na cabeça, mas assim, tem a ver com a internet, porque a internet é um ciclotrama dentro do mar, né? Você já viu? ah, das fibras óticas? É, das fibras É, óticas, exatamente. é. Então faz sentido. Aí Tal. já tem um ciclotrama no mar. Ela não precisa fazer. É igual o ciclotrama do Covid, lá, né? Da pandemia. É, É, Imagine, do primeira pessoa que foi infectada passou para outra, que passou para outra, que passou para outra, que passou para outra, que passou para outra. De repente ele abraçou o mundo, né? É um é, ciclo. tudo é um ciclotrama. Duas pessoas ao mesmo tempo, mas não, o vírus saiu daqui, foi para ali, saiu daqui, foi para ali. Então é de um para vários, né? Exatamente. É, Jana, a gente está terminando, até porque eu preciso te liberar, porque você precisa fazer muitos ciclotramas, é muita coisa. Eu queria que só você falasse dessa última, dessa exposição. Vai ter exposição na Zíper e agora vai ter Bienal Sur, que parece que vai ser enorme, né? Grande o pavilhão, né? Não, eu vou fazer na rua, na margem do Guaíba. Ah, você vai fazer na rua. E como é que tá, assim? Você deve estar super empolgada, assim, o projeto Ah, já... tirando daqui, imagina a minha felicidade. É, Não, incrível, eu não posso falar nada. ah, tá bom. Então, Mas a Zipper também vai ser muito legal, também vai ser tirado da gaveta. Eu já fiz uma pequena é, versão no passado, 2011, uma pequena versão, mas agora vai ser uma versão mais completa. E vai ter muitas coisas legais acontecendo lá dentro também, porque a gente vai fazer umas performances. O meu amigo Maurício Leonard, lá de Belo Horizonte também, não, que agora está morando, professor da UFOP agora, vai fazer uma performance lá. A música é do Paulo Santos, o Paulinho do Octi, sabe, que trabalhava, que lógico. era. É. Então, ele que vai fazer essa parte sonora. Vai ser muito legal. Vai ser demais. Ou vai ter umas coisas assim que vão abrir para, sei lá, essas coisas de antigamente aí, que minha cabeça era.
Essas coisas que eu pensava. Coisa aí de onde eu comecei, mas que agora... Que é uma É experiência. engraçado, porque assim, desmistifica um pouco a ciclotrama girl, né? Não foi, nunca fui só isso e nunca e não mas demorou, né? Assim, é difícil fazer É achar difícil. A gente. as coisas, é das coisas, né? É um festina lente. É o tempo das coisas, exatamente. É. Jana, eu queria muito te agradecer. Tá todo mundo te agradecendo pela live. Foi demais, que você é inspiradora, que, enfim, que realmente é, né? Essa paixão por falar, né, do trabalho. É tão bom, né? Quando você vê um artista que está tão integrado com o trabalho que isso vem, né? Feliz e com paixão. Eu queria que você desse uma última, assim, sei lá, você já falou para os artistas jovens, mas um conselho, alguma coisa, assim, bem de. Assim, alguma coisa que você acha que tem que falar, que eles precisam ouvir, que uma. é, um conselho. Só um Aham. conselho. Bom, eu acho que a live inteira foi de conselhos, né? Foi. Mas eu acho que, assim, partindo da sementinha, a gente só faz porque a gente precisa, né? Você não consegue ser artista só porque você quer, né? Porque você precisa. E é nesse lugar que você precisa que mora a chave desse mistério, que é o que vai vir de dentro, porque é de dentro para fora, né? Eu acho assim que tem um ciclotrama que chama a série Palíndromo, que ele tem uma corda no meio, e aí de cá tá ciclotramado e de cá tá ciclotramado, né? E uma das formas que eu vejo esse ciclotrama é isso, assim, esse eu, que é essa corda, ele busca de um lado, que a gente pode chamar o lado de fora, o lado externo, tudo que está dentro do lado interno da gente. Então, não adianta se a gente... Até o DNA da gente, que está dentro da gente, ele veio de fora da gente, né? De certa forma, a gente tem que entender que existe esse caminho, esse palíndromo de dentro para fora e de fora para dentro. Então, mas o lugar da gestação mesmo é interno. Então, a gente deixa muitas vezes as coisas de fora seguirem esse fio de conexão do lado de dentro e esmagar, e calar, e fazer a gente não acreditar nas coisas. Mas é porque o tempo de gestação ele é imprescindível, né? Então, sabe, identifica esse fio e fala, não, 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 você mora aqui fora. Você está aqui dentro, mas você mora mesmo aqui fora. Você não, sabe? Tem que criar essas hierarquias mesmo de pertencimento daquilo que pode te matar os seus germes vitais. Tem que gestar os germes vitais. Não pode deixar eles serem... Ou, por exemplo, falando do que você falou antes mais cedo, para que botar a público, né? Postar uma coisa que você não está segura, não está certo. Você está se expondo à morte prematura da sua própria ideia. Então você não deve. Não deve, você deve preservar, você deve ter muita generosidade com todos os germes vitais que você tem dentro de você. Com amor mesmo, porque não são os outros que vão dizer para a gente que a gente é artista, sabe? A gente é que sabe. Os outros vão endossar depois, quando você já estiver pronto. Mas antes ninguém tem obrigação de falar, de te elogiar, muito pelo contrário. Se você não tiver construído por dentro, uma pequena crítica pode ser destruidora, pode ser avassaladora, isso é péssimo. Então você tem que estar muito preparado interiormente para ouvir o de fora e deixar o de fora entrar à medida que ele não mate o seu interior, né? O de fora não pode ser destruidor de nada, né? Sem arrogância, né? E sem pretensão demais.
A coisa acontece na hora dela mesmo, né? Perfeito. Jana, muito obrigada. Tá todo mundo falando assim, essa live é aquela de emoldurar. Muito obrigada, Jana. Muito generosa, super generosa mesmo. E agora temos um verbo novo, né? Ciclotramar. Vou usar, eu vou usar. Use, use, use. Muito obrigada, sucesso. Provavelmente estarei em São Paulo dia 18 e eu acho que eu vou dia 17, então estarei na exposição. Tá bom. Combinado. Todo mundo, venham. Beijo, muito obrigada. Prazer. Tchau. Prazer.